Cada um dos 9 titãs tem uma fraqueza, e aqui nós vamos ver todas elas. Esse vídeo foi feito colaborativo com um canal muito parecido com esse aqui, chamado Fala Nerd. Vamos começar com o maior de todos e ver qual é a sua fraqueza, Titã Colossal. Apesar da força e do tamanho, o Titã Colossal também tem suas fraquezas, assim como todos os outros titãs. O Colossal tem uma força bruta inacreditável, devido ao seu peso e tamanho, e pode ter uma velocidade muito alta ao usar o poder da gravidade a seu favor. Eu sei que você está acostumado a pensar que o Colossal é lento, e isso é verdade. A lentidão é uma das suas grandes fraquezas, já que ele é enorme e todo o tamanho e peso colaboram para essa lentidão. Porém, quando ele usa parte do corpo como pêndulo, ele pode usar esse peso para acelerar, fazendo com que ele se torne muito mais rápido em alguns movimentos específicos. Por exemplo, quando ele chutou a Muralha Maria, seu golpe foi acelerado graças ao próprio peso que ele soltou no ar. E entre suas habilidades de velocidade está a habilidade de se queimar e se tornar fumaça em segundos, podendo desaparecer completamente quase instantaneamente. Certa vez, Bertholdt sumiu quase sem deixar vestígios, a não ser as suas próprias pegadas no chão. E a sua grande fraqueza também é essa. Afinal, um dos ataques do Titã Colossal é queimar a própria carne para fazer fumaça, uma onda de calor que viaja em altas velocidades. Esse calor não afeta o portador do Titã Colossal, porém, à medida que o Titã expele vapor, ele vai ficando mais fino. Consequentemente, a camada de carne da nuca diminui, deixando mais fino aquele local que protege o portador do Titã. Ou seja, a proteção que cobria o portador diminui de tamanho na nuca, deixando ele cada vez mais exposto, e pode se tornar assim um alvo fácil. Quando Armin deixou se queimar pelo Colossal, o Titã perdeu bastante massa corpórea, a ponto do Eren conseguir cortar a nuca do Colossal e tirar Bertholdt lá de dentro. Isso quer dizer que a nuca do Colossal ficou extremamente fina e capaz de ser atravessada com uma certa facilidade. Isso é uma coisa que seria impossível com o pescoço do Colossal completo, já que ele é enorme. Como já mencionei, outra grande fraqueza é a sua lentidão, já que ele pode cair em armadilhas de outros titãs. Eu sempre fico imaginando uma luta do Colossal contra o Martelo de Guerra. Se um titã como o Martelo fizer espinhos no chão e travar seus movimentos, paralisando ele completamente, ele vai ter poucas opções. Seria uma batalha interessante. De longe, o Bestial é um dos titãs mais interessantes que existe. Ele pode assumir várias formas e se tornar um animal de acordo com a própria história do seu portador. Zeke, por exemplo, quando criança, teve um brinquedo com formato semelhante ao seu titã. E assim, concluímos que ele assumiu a forma de um animal que ele tinha algum tipo de ligação. Com o sangue real, Zeke adquiriu a capacidade de tornar o povo eldiano em titãs anormais, obedientes, e usar o seu grito para controlá-los. Com isso, o Titã Bestial se tornou um dos titãs mais completos, pois ele é grande, forte, rápido e eficaz se analisarmos a forma do Zeke. Essa também é exatamente a sua fraqueza. Se o animal que a pessoa selecionou assume uma forma muito deformada, o titã fica inútil para combate. E apesar de se tornar um titã, ele fica fraco, lento ou incapaz de lutar e vencer, como por exemplo Tom Xavier, que se tornou metade bode e metade humano, e segundo ele, aquela forma é incapaz de conseguir vencer uma luta. E assim, podemos entender que a grande fraqueza do Titã Bestial é quando ele assume alguma forma inútil. Zeke, em si, não tem muitas desvantagens, mas o Titã Bestial, dependendo do seu portador, pode ser inútil. Tom Xavier, depois de entender que o seu Titã era inútil para combate, se concentrou nas pesquisas para um dia passar o seu Titã adiante. E assim que Zeke foi descoberto nos treinamentos, isso foi rapidamente feito. Titã Encouraçado. Coberto de placas de endurecimento, o Titã Encouraçado tem um nível de endurecimento razoável. E aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre os níveis de endurecimento de Titã. Engatilha ele na sequência para você assistir, o link está aí no card. E se inscreva agora para mergulharmos ainda mais fundo no universo dos Titãs. Reiner não é um bom exemplo de portador de Titã. Ele tinha vários problemas psicológicos e uma grande frustração interna. Assim, ele não podia usar a capacidade máxima do seu Titã. Podemos dizer que ele não tinha a força do seu Titã em sua totalidade. Mas ele foi muito eficaz em algumas vezes, demonstrando o grande poder desse Titã. E assim, mesmo com todas as placas e peso, ele era rápido e forte. Isso é uma combinação praticamente imparável. Porém, a fraqueza do Titã blindado é o nível de endurecimento. Se um outro Titã com um endurecimento mais poderoso golpeá-lo, ali estará sua fraqueza. O endurecimento de cristal, concentrado nas mãos do Titã do Eren, romperam as placas do blindado ao atingi-lo. Ele foi completamente dilacerado, mostrando que o endurecimento de cristal é muito mais resistente que aquelas placas. E assim, o blindado sem placas fica vulnerável aos ataques, pois a sua carne, abaixo das suas placas, não é tão dura e pode ser atingida, ferindo e até inutilizando o Titã.
podendo fazer com que seus movimentos sejam comprometidos, e outra fraqueza é perder as suas placas, que são as suas ferramentas de defesa. O endurecimento do Titã Encouraçado também se mostrou inútil contra as lanças trovão, que conseguiram facilmente penetrar e destruir as suas placas. A nova tecnologia das lanças trovão garante um poder extremamente alto e grandes explosões concentradas, que imobilizaram e quase destruíram Reiner. Sendo assim, do ponto de vista que o usuário é o Reiner, a fraqueza está mais no usuário e na forma de usar os poderes do seu Titã. Titã Martelo de Guerra. O design mais interessante de todos os Titãs, e o último Titã a ser apresentado, apenas na 4ª temporada. Apesar de grandes poderes e habilidades, o Titã Martelo depende exclusivamente do seu usuário para ser forte. Suas possibilidades de criação e transformação são imensas, sendo que ele pode fazer lanças, espadas, arco e flecha, entre muitas outras ferramentas fora e dentro do seu corpo para atacar e defender. E assim, a fraqueza desse Titã é exatamente a falta de habilidade do seu usuário. Isso porque o Martelo de Guerra possui um número absurdo de técnicas, e elas podem ser combinadas, fazendo ele se tornar um Titã extremamente poderoso. Uma pessoa talentosa ou experiente em combates consegue fazer do Titã Martelo de Guerra um dos Titãs mais poderosos que existe. E como vimos, Lara Tybor, com pouco treinamento e pouca experiência, perdeu para Eren e a tropa de exploração. Titã Quadrúpede. Alta capacidade de resistência e a sua grande vantagem de conseguir ficar 2 meses na sua forma de Titã. A maioria dos usuários mal consegue ficar algumas horas transformado. Pieck é uma das mais habilidosas usuárias de Titã. E isso porque ela tirou a capacidade máxima dos seus poderes. Ela extraiu cada possibilidade do quadrúpede e usou o seu poder de comunicação, velocidade, força, resistência, entre várias outras habilidades que, combinadas com uma força de batalha e soldados, era muito útil em qualquer tipo de conflito. Sendo assim, Pieck demonstrou que seu Titã é realmente muito completo e ainda pode ser equipado, suportando um grande peso enquanto continua se movendo com agilidade. Porém, o Titã Quadrúpede tem uma grande fraqueza, que o coloca abaixo de outros Titãs nesse quesito. O Titã Quadrúpede tem a regeneração mais lenta entre todos os Titãs, sendo que a sua regeneração é até mais lenta que a dos Titãs puros. Pieck fica muito tempo se curando, e até as suas feridas pequenas a fazem sofrer. Enquanto os seus colegas usuários de Titã reconstituem partes inteiras perdidas em alguns instantes, ela pode demorar horas para se regenerar. E esse é o ponto fraco do Titã Quadrúpede, mostrando que não depende da quantidade de habilidades que o Titã tem. O que importa é o usuário. Pieck, habilidosa como ela é, se ela fosse portadora de um Titã Martelo de Guerra, ela com certeza exploraria todas as possibilidades e seria extremamente poderosa com o seu Titã. Assim como ela faz bom uso do Titã Quadrúpede. Infelizmente, não tem como driblar a sua fraqueza. Quando ela é golpeada, ela demora muito para se regenerar. Bem, antes de tudo eu quero agradecer ao patrão por me deixar participar desse vídeo aqui. E também, se você não me conhece, eu sou o dono do canal Fala Nerd, e lá eu falo sobre Shingeki no Kyojin e também sobre outros animes. E se você tiver interesse, dá uma olhada aí no link da descrição. E aproveita e se inscreve lá. E finalmente chegou a minha vez. Indo pro próximo titã dessa lista está o Titã Mandíbula. Com a cara endurecida e as garras poderosas, esse titã conta com o endurecimento mais poderoso de todos, sendo que ele foi capaz de destruir o cristal, que é um endurecimento extremamente resistente. Porém, esse titã tem um gigantesco peso na sua cabeça. Apesar de não ter muitos pontos fracos, o desbalanço do peso faz ele não ser muito bom em batalhas, já que acaba ficando um pouco difícil de manter o equilíbrio. E um exemplo disso é na sua luta contra o Eren lá em Libério, quando o Garliard está enfrentando o Eren com seu titã de ataque. Porém, ele acaba sendo derrotado rapidamente, e o Eren aproveita para usar o Garliard como se fosse um quebra-nozes, para conseguir quebrar o cristal da Lara Tybor. Aqui é a Titã Fêmea com a regeneração mais rápida entre todos os titãs. A Titã Fêmea tem até mesmo um pouco de controle sobre os titãs puros, podendo fazer que eles ataquem ou recuem com seu grito. Apesar de ser um titã até que bastante completo, com uma boa altura e mobilidade, o seu ponto fraco principal são as suas juntas e ligamentos, que estão expostos. Ela praticamente não possui nenhuma pele e pode ser ferida com mais facilidade, já que a pele dos titãs é ultra resistente, e ela não possui essas defesas e nem muito menos tem qualquer outro tipo de proteção. Sendo assim, ela pode se ferir com mais facilidade do que os outros titãs. O titã de ataque do Eren é completo, ele possui 15 metros de altura e uma pele bem dura. Ele possui uma ótima velocidade e mobilidade, porém o titã de ataque gasta muita energia e é difícil de controlá-lo. Como vimos o Eren que demorou um pouco para pegar o jeito.
E sem dúvidas não dá para ficar muito tempo na sua forma titã, no máximo alguns minutos, e depois é possível se transformar novamente. Mas caso o portador do titã de ataque esteja com medo ou com muitas dúvidas, ele não vai conseguir se transformar, e isso acabou acontecendo com Eren por um tempo. E por mais que ele se mordesse, ele não conseguia se transformar. E apesar de ser o titã de ataque, o seu portador precisa estar calmo e focado, sendo que mesmo com essas pequenas desvantagens, o titã de ataque é praticamente um titã sem pontos fracos. E aqui se encontra o titã mais poderoso de todos os tempos, o titã fundador. De longe tem os maiores números de capacidades e combinações absurdas de poderes, porém o titã fundador está intimamente ligado a Ymir Fritz e aos antigos portadores. E os poderes do titã fundador funcionam da seguinte forma. Bem, se você possui o titã fundador e sangue real, você pode usar partes do seu poder, mas se você quiser ir mais além, fazer algo mais incrível, algo mais grandioso com seus poderes, você precisa ir até os caminhos e convencer a Ymir. E após convencer Ymir, ela acaba lhe dando a sua bênção. E só assim as coisas vão começar a acontecer. Por exemplo, o Zeke queria deixar todo o povo eldiano infértil com seu plano de eutanásia, e para isso, ele precisou tentar convencer a Ymir de fazer isso. E o mesmo vale para o Estrondo, é necessária a sua permissão. E o rei que criou as muralhas teve a bênção de Ymir, e ela foi forte o suficiente para fazer com que os próximos usuários do Titã Fundador não conseguissem lutar. Mesmo que eles soubessem do perigo lá fora, eles acabariam caindo no voto de paz do rei, e que por ter sido guiado pelo Ymir, tinha poder sobre todos os outros usuários. O Titã Fundador tem a fraqueza de estar sempre dependente da vontade de Ymir, já que ela é a progenitora, e é possível usá-lo apenas de acordo com a sua vontade. E no final das contas, ela é a única dona desse poder, foi ela quem recebeu e ela quem controla. E para você ver a história completa de Ymir Fritz, clica aí nos cards que o Joey preparou um vídeo bem top para você. Para você acompanhar conteúdo de Attack on Titan, se inscreva aqui no canal e se inscreve lá no canal Fala Nerd, que sempre tem conteúdo novo de Shingeki no Kyojin para você. Eu vou deixar aqui nas telas finais um vídeo dele e um vídeo meu para você assistir na sequência. Vou ficando por aqui e até a próxima.